Salve, pessoal! Eu acabei de ver aqui na internet um jogo antigo da seleção brasileira de 1978 nas eliminatórias da Copa. O Brasil pegou a Colômbia e meteu 6-0 lá no Maracanã. Aí, vendo as jogadas e tal, os jogadores, eu já gravei um vídeo aqui explicando por que nós perdemos a Copa de 82. Eles falam que aquele time era um timaço e tal. Só que, eu já falei isso aqui outras vezes, o Brasil ele poderia ter no mínimo umas 10 Copas do Mundo. Só não ganhou tudo isso por causa dos treinadores. A gente sempre teve treinador chulé, só os pés de macaco, igual diz, né? Os pés de boi. Então, o que acontece? Essa seleção de 78, a meu ver, ela ainda é melhor do que a de 82, a geração. Melhor do que a de 82. E era impossível perder aquela Copa de 78 com aquele time que a gente tinha. E qual foi o motivo principal que a gente perdeu aquela Copa? Novamente foi por causa do treinador. Mas não só porque ele é ruim, né? Que era o Cláudio Coutinho. Não é só porque ele era ruim, um mau treinador. Porque tem mau treinador que consegue ganhar a Copa do Mundo se não fizer muita besteira. O caso do Parreira, por exemplo. Porque o Parreira não sabe nada de futebol. Né? E ele conseguiu ganhar uma Copa, que aquela Copa também poderia ter ganhado com a mão nas costas, e custamos para ganhar, né? Porque ele fez tudo errado, fez um time todo travado, o time não tinha um meio de campo articulador, né? Só tinha volante. Quem fazia a articulação do time era o Dunga, né? Então, tipo assim, o cara é um idiota, né? Botou 2 atacantes na frente, deixou o Ronaldo Fenômeno no banco. O cara é um completo idiota. Amigo do Cláudio Coutinho. Eram os dois. Os caras não sabiam nada de futebol, eles eram preparador físico. Né? Da panela lá da CBF, que antigamente chamava CBD. Então, o que acontece? Nós perdemos a Copa de 78, não foi por causa da ruindade do Cláudio Coutinho, dele não saber nada de futebol. Né? Porque ele não sabia nada de futebol mesmo. Só de colocar ele lá já ia complicar mesmo. Mas ele foi colocado lá para sabotar a seleção, literalmente. Né? E isso ficou muito claro na época. Eu vejo hoje, ninguém fala sobre isso, mas era muito evidente que ele foi colocado lá para sabotar a seleção. Né? Nessa época, em 78, a ditadura militar estava pegando lá na Argentina, mas estava pegando mesmo. E aí o que eles fizeram? Organizaram essa Copa do Mundo lá, né? Quem era o presidente da FIFA era um tal de Almirante Heleno Nunes, meu xará, né? E organizaram essa Copa do Mundo lá, na Argentina, já armado para a Argentina ganhar. Esse que era o negócio, né? O Cláudio Coutinho, inclusive, era do Exército também, ele era capitão do Exército, né? A panela toda era das Forças Armadas. Né? Então fizeram esse conluio com a Argentina para a Argentina ganhar a Copa. E o Cláudio Coutinho foi colocado na seleção, já no apagar das luzes. O treinador era o Oswaldo Brandão, né? Que era um excelente treinador. Ele foi tirado da direção da seleção para colocar o Cláudio Coutinho, um professor de educação física, que não sabe nem quantos lados tem a bola. Mas além dele ser ruim e não entender nada de futebol, na época eles falaram que ele era um gênio, que ele inventava jogadas de ponto futuro, de não sei o quê. Essas babaquices que esses caras ficam falando aí, né? Reinventando a roda. Mas o cara sabia nada de futebol, ele era um analfabeto de futebol. Um idiota completo. Né? Nunca deu um chute na bola, nunca jogou uma pelada na vida. Não sabe diferenciar um zagueiro de um atacante. Né? Mas não foi só isso, ele foi colocado lá para sabotar a seleção. Essa geração da seleção de 78 era uma geração assim, era a mais top que tinha na época. Né? Era a mesma geração da de 82, só que com vários craques de 70, da geração de 70. Né? Tinha o Jairzinho, tinha o Rivelino, tinha alguns jogadores que ainda jogavam nessa época. Aí o que acontece? Nessa época, em 78, os melhores times do Brasil eram o Internacional e o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro tinha acabado de chegar em 2 finais de Libertadores, em 76 e 77.
Em 76 foi campeão na final contra o River Plate. Em 77 ele foi vice, perdeu para o Boca Juniors, roubado nos pênaltis. Nessa época, a Libertadores eram 3 jogos. Um na casa do adversário, um dentro de casa e um terceiro jogo para desempatar. Mas sempre tinha esse terceiro jogo, porque não tinha saldo de gols, valia a vitória. Então sempre o time ganhava em casa, perdia fora, que era muito difícil ganhar de um time argentino fora, né? Além do time dele ser forte, tinha todo um esquema montado, era muito difícil de ganhar. Tanto que time brasileiro que ganhou a Libertadores foi só o Santos de Pelé na década de 60, depois foi o Cruzeiro na década de 70 e depois o Flamengo na década de 80. Era muito difícil de ganhar. E o Cruzeiro chegou em 2 finais seguidas, em 76 e 77. O time do Internacional era um timaço, foi campeão brasileiro em 76, em 75, foi bicampeão, né, eu acho. Era um timaço. O Falcão era o melhor jogador do Brasil nessa época. Ele já jogava bola igual um condenado, né? E o Internacional tinha um timaço, que tinha o Falcão, Batista, Caçapava, Lula, Manga. Era um timaço. E o Cruzeiro tinha um timaço também, né? Que era o Raul, Nelinho, Moraes, Darcy, Vanderlei, Zé Carlos, Piazza, Jairzinho, que jogou a Copa de 70, Palinha, que foi artilheiro da Libertadores 2 vezes, Joãozinho, que jogava demais na ponta esquerda, um cracaço de bola. E não tinha ninguém do Cruzeiro nessa seleção. Tinha o Nelinho que o Coutinho deixava no banco. E o Nelinho era meio time do Cruzeiro, né? Que ele fazia os lançamentos, ele batia as faltas, ele era um monstro. E não tinha ninguém do Cruzeiro, não tinha o Zé Carlos, que era um meia do caramba. Aí o que ele fez? Ele não levou o Falcão, que era o melhor jogador do Brasil, ele não convocou o Cláudio Coutinho. O Falcão era da seleção, com o Oswaldo Brandão. O Coutinho entrou, cortou ele, que era o melhor jogador do Brasil. Aí o que ele fez? Ele cortou o Marinho Chagas, que era o lateral esquerdo melhor do Brasil na época também. Ele cortou o Marinho Chagas e botou, se eu não me engano, o Rodrigues Neto. Sei lá, improvisou o Edinho. Ele fez uma porcaria, né? Ele escalava, aí ele tinha à disposição o Reinaldo, que era o atacante. O Reinaldo foi artilheiro em 77. A média de gols do Reinaldo no Atlético, em 77, que o Atlético foi vice-campeão brasileiro roubado também, que eles tiraram o Reinaldo da final. A média de gols do Reinaldo em 77, eu acho que ela deve ser a mais alta até hoje. A média de gols dele. Era um absurdo tanto que ele fazia de gol. Ele era um gênio, né? Ele era um gênio. Ele deixava ele no banco. O Nelinho, ele pôs ele no banco. O Zico também era o segundo melhor jogador do Brasil. Era ele e o Falcão. Ele deixava no banco. O Falcão ele cortou. O Cerezo, que era um cracaço também, ele botava no banco. E aí fazia aquela porcaria que ele fez, né? Aí ele botava o tal de Gil, que jogava no Botafogo. Ô, gente, pelo amor de Deus, colocar Gil. O Jairzinho, que estava comendo a bola no Cruzeiro, ele nem levou, né? Aí ele botava esse Gil na ponta direita, que era um cara, aqueles ponta rompedor, né? Trombador. Ele botava o tal do Jorge Mendonça, que jogava no Palmeiras, né? Deixava o Zico no banco. Tinha o tal de Dirceu, era um jogador até razoável, mas não cabia na seleção, era o peixe da CBF, toda a seleção tava esse cara, Dirceu, né? No gol era o Leão, era até um bom goleiro, mas nessa época já tinha o Carlos, que era um goleiro da Ponte Preta. Como é que você leva um goleiro da Ponte Preta para a seleção, gente? Pelo amor de Deus, naquela época então, era igual você pegar um goleiro do Bangu, levar para a seleção, do América, do Rio, e levar para a seleção. Uns negócios, Cláudio Coutinho, né? E já tinha o Valdir Pérez também, aquele frangueiro. O Raul sempre foi o melhor goleiro do Brasil desde a década de 60, né? Que foi campeão brasileiro em cima do Santos, do Pelé. Passou a década de 70 toda, ganhou tudo que tinha para ganhar, ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro, depois ganhou mais um monte de Campeonato Brasileiro com o Flamengo, ganhou o Campeonato do Mundo. O cara era um monstro, melhor goleiro do Brasil, nunca foi numa Copa. Aí os caras levam o Carlos, goleiro da Ponte Preta, e o Valdir Pérez, aquele frangueiro mais baixo que eu, cara, tem 1,70 m, ele era o mais baixo do time. Uns troços, como é que você ganha uma Copa assim, gente? Né? Tá na cara que foi uma sabotagem.
né? Foi uma sabotagem feita pelo governo militar. Inclusive tem jogadores da própria seleção que descreve isso, falando que quando chegaram lá, que falaram que a Copa já era da Argentina, né? Então foi tudo uma armação, uma grande armação, né? Contra a Argentina, por exemplo, o Nelinho, ele era um cara super conhecido dos times da Argentina. O Cruzeiro jogou 2 Libertadores, chegou em 2 finais seguidas, em 76 e 77. O Nelinho metia gol de tudo quanto é lugar do campo, batendo falta. O Joãozinho, que era ponta esquerda, era um gênio, nem foi convocado, né? Quem foi convocado para a ponta esquerda, nem lembro. Nem lembro quem foi, talvez, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é um time, aquelas coisas, né? Jorge Mendonça, Roberto Dinamite, com todo o respeito. O Roberto era um bom jogador, mas não jogava no lugar do Reinaldo, nunca, né? Aí jogava esse Gil, Rodrigues Neto. Oi, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Chicão era aqueles volantão que chutava até a mãe dele se passasse na frente, né? Então ele deixava no banco, ele deixava o Zico, o Cerezo, o Rivelino, o Reinaldo, o Zé Sérgio, o Nelinho. Ué, como é que ganha uma Copa assim, gente? Coloca para jogar Jorge Mendonça, Rodrigues Neto, pelo amor de Deus, Gil. Que é isso? É claro que ele sabotou a seleção. Ele foi colocado lá para isso, para sabotar a seleção brasileira, né? Isso ficou muito claro, né? Só o corte do Falcão, que era o melhor jogador do Brasil na época, tinha ganhado a bola de ouro, cortou o Marinho Chagas na lateral esquerda, que o cara tava comendo a bola nessa época, botou todo mundo no banco, os craques todo mundo no banco, o Zico, e depois ele botou ele de ponta direita. Era uma salada que ele fez, aquele Cláudio Coutinho. Aquele cara, vou te falar, vai me perdoar que já morreu, mas porra, deve estar no colo do capeta essa hora, pelo amor de Deus. O cara fazer isso com uma seleção brasileira. Esses militares, né, eu não sou de esquerda, mas detesto militar também, acho uma raça ruim. São entreguistas, são traidores da pátria, né? Sempre foram golpistas, vale nada essa raça. E eles foram colocados lá para isso, para entregar para a Argentina, né? Tanto que depois teve aquele jogo lá, eles fizeram o Brasil jogar primeiro, que foi 0-0, né? Que o Cláudio Coutinho fez essa porcaria toda que ele fez. Ele botou para jogar no lugar do Nelinho aquele Toninho Baiano. Puta que pariu. Esse Toninho Baiano, ele não servia para segurar a chuteira do Nelinho, né? Era o titular da seleção, Toninho Baiano. Ô, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Que é isso? Ficou muito evidente que o Cláudio Coutinho foi colocado na seleção para sabotar a seleção. E foi isso mesmo. E tem vários jogadores que falam isso, que quando eles chegaram lá, já deixaram bem claro que essa Copa era da Argentina. O time da Argentina era aquele time mais ou menos, né? Mais ou menos. Tinha o Kempis, o Luque, aqueles caras lá. Quem que mais tinha? Ortiz, Bertone. O time mais ou menos. Tinha o Passarella, né? O Fidjol, que eles falam que jogava pra caramba. Mais ou menos. É um time mais ou menos. A Holanda, que tinha um timão na época. O Cruyff não foi na Copa do Mundo porque a família dele foi assaltada. Imagina a gente brasileiro, um jogador deixar de ir na Copa do Mundo porque foi assaltado. Aqui a gente é assaltado todo dia. O cara deixar de ir numa Copa do Mundo porque a família foi assaltada. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Foi uma grande armação essa Copa da Argentina. Aliás, o futebol, ele é toda armação, né? Agora com essas casas de aposta aí acabou o futebol, né? Já não tem, o futebol hoje já é ruim pra caramba, né? Já é um nível baixíssimo. E agora com essas casas de aposta, são elas que bancam o futebol hoje, aí a manipulação corre solta. Achei um absurdo esse negócio deles suspenderem, banirem o tal do Paquetá, né? Do futebol. Pô, os caras que mais manipulam são esses caras das apostas, né? Eles que manipulam tudo os jogos, né? O cara é só um reflexo disso aí, né? Então é isso aí, os caras pegam um para Cristo e fazem isso aí. Mas o Cláudio Coutinho vai me perdoar a ausência dele, mas ele foi colocado lá para sabotar a seleção.
Não tinha como perder com aquele time que tinha lá. Com Cerezo, Falcão, Zico, Reinaldo, Nelinho, Leão, Raul, que ele nem levou, Marinho Chagas. Não tinha como perder aquela Copa, era impossível, né? A não ser que você colocasse o Cláudio Coutinho lá para ele cortar o Falcão, cortar o Marinho Chagas, botar os caras tudo no banco, aí, né? Aí você põe o time reserva e vai fazendo aquela porcaria toda aí. E o time não perdeu, né? O time saiu invicto da Copa. Virou campeão moral. O Cláudio Coutinho, vai pro inferno, meu filho. É isso aí. Até mais.